algumas coisas. Qual que é o propósito da carta? O propósito da carta aos Colossenses é promover dedicação exclusiva a Cristo. Isso é o ponto alto da carta e da mensagem para os nossos corações. Exclusividade a Cristo. Então, temos que ter uma atenção especial nos assuntos que vão ser expostos para saber o que está concorrendo com Cristo em nossas vidas. Então, promover dedicação exclusiva a Cristo como cabeça todo suficiente da igreja. Ainda há pouco eu estava falando com o Ala sobre suficiência, né? Suficiência das Escrituras, suficiência de Cristo. Então ele é o cabeça todo suficiente. E a carta aos Gálatas está confrontando as imperfeições do falso sistema religioso. Tá? Vamos lembrar que o falso sistema religioso tinha 4 componentes. O filosofismo, que trabalhava com sofismas. O que é sofisma? É quando algo parece verdade, mas não é. É uma pregação falsa. E engana as pessoas. Então, o filosofismo estava iniciando e estava atacando a doutrina da iluminação do Espírito Santo. O legalismo judaico, que por conveniência se aliou às outras influências. Então, diferente lá da carta aos Gálatas, onde ele estava trabalhando um legalismo voltado em cima do judaísmo como um todo, aqui eles estão se prendendo mais à observância de circuncisão, sábado e abstinência de alimentos. Lembrando que a abstinência de alimentos já está ligada ao fator espiritual. Vocês podem notar que a primeira coisa que vai se orientar com o pai de santos ou no espiritismo é não comer carne. É abstinência de alimento. Tá? Outro aspecto é o misticismo. Vamos lembrar que o misticismo era algo da região frígia. Era a cultura local. Eles eram místicos. Então eles criam emanações. Ou seja, Deus é um ser tão superior, tão santo, que é impossível ter contato com ele. Então existem emanações inferiores para comunicar Deus aos homens. Daí, por exemplo, o espiritismo, né? Os espíritos de luzes. Ou vamos dizer, eles estavam considerando Jesus uma emanação de Deus, mas não Deus. Lembrando que essas informações, essas influências, são a semente do gnosticismo. O gnosticismo iria nascer 100 anos depois. Então, essas influências juntas vão formar o gnosticismo. Outro aspecto é o ascetismo. O ascetismo já tem ligação com a cultura grega, que vem de Platão, essa ideia de pensamento, aonde o corpo é mau, é a prisão da alma, ou seja, a morte será bem-vinda, porque é uma libertação. Então, quando o cristianismo começa a pregar a ressurreição, voltar o corpo, então isso é um problema. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, quando ele trabalha as questões da ressurreição, é porque a igreja de Corinto começou a ceder à cultura grega e começou a rejeitar, renegar a questão da ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Essa é a questão. Tá? Então aqui são as 4 sementes do gnosticismo. Dentro dessa dedicação exclusiva a Cristo, nós temos que ter uma perspectiva celestial das coisas. Ou seja, buscai as coisas lá do alto. Ainda na dedicação exclusiva a Cristo, com pureza na nova vida em Cristo. Santidade. Isso nós já vimos nos
versículos anteriores. Essa dedicação exclusiva a Cristo envolve também os relacionamentos interpessoais de comunhão, o corpo de Cristo. E nós estamos chegando no versículo 18 hoje, onde vai falar da dedicação exclusiva a Cristo na vida sob a comunidade do seu senhorio. Isso começa aonde? Na sua família, na sua vida conjugal. Tem como projetar aqui, filho? Põe para mim Colossenses 3, 18. 3, 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Irmãs, presta atenção. Como convém no Senhor. Dedicação exclusiva a Cristo. Como convém no Senhor. Então, a submissão ao próprio marido é uma questão espiritual. Porque é como convém no Senhor. Toda insubmissão no lar é uma afronta a Cristo. Então isso muda os parâmetros dos conceitos pregados pelo mundo, que estão, queira ou não queira, alojados profundamente em suas mentes. As questões seculares e mundanas, do coração enganoso. Versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Os maridos que tendem a ser mais racionais e menos emocionais, eles acham que eu estou trabalhando muito, estou sustentando a casa, está feita a minha parte. Não está não, isso é só sua obrigação. Como normalmente a esposa ela não está satisfeita com o seu trabalho, o tratamento é com amargura. Aí a coisa começa a desandar e a exclusividade a Cristo começa a desvair o seu casamento, o seu lar, na sua família. Vamos tratar um pouquinho disso. Essa exclusividade que tem que ser na vida familiar, na vida no trabalho e na vida diária. Começa no mais básico dos relacionamentos, o casamento, aonde a esposa deve ter uma submissão voluntária por amor a Cristo. E o amor sacrificial do esposo, sem amargura, são o ideal de Deus. Estamos falando do ideal de Deus no relacionamento conjugal. Deus considera o lar uma força de importância vital na vida cristã. Não é o que se vê na primeira vista, mas se você observar bem os textos, você vai ver que é isso que está em jogo. A unidade da família que Deus projetou, que Deus criou a família, não é uma conveniência da sociedade, que uma sociedade prega. É uma coisa, e eu diria a coisa mais valiosa nessa vida. Só que cada vez que nós damos menos atenção para isso, ao lar, a civilização se deteriora. Não é o que nós estamos vendo? Os lares fracos e o mundo corrompido. Coisas que alguns anos atrás a gente acharia um absurdo alguém tocar no assunto, hoje já é lei. A civilização está deteriorando. Por quê? Porque estamos sendo, como sociedade, cada vez menos cristãos.
Se nós somos menos de Cristo, estamos nos submetendo ao Deus desse século e nos moldando ao mundo que jaz no maligno. E aí a colheita vai ser grave. A coisa vai ser séria. Deus ordenou que o lar fosse um ambiente para desenvolver qualidades individuais em nós, como crentes. O laboratório começa em casa. Essas qualidades apropriadas são qualidades apropriadas para liderança. Vamos ver isso? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui está falando de virtudes que vai iniciar, que todo o crente deve ter, principalmente os homens. 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Notem, são qualidades que cada crente tem que ter para poder servir a Deus adequadamente. Esposo de uma só mulher. Isso está sendo um problema. Eu fiz, alguns anos atrás, com o Carlos Oswaldo, teologia aplicada. E ele trouxe uma estatística assustadora. Uma terça parte dos líderes espirituais são casados mais de uma vez. Estamos falando de pastores e presbíteros. Uma terça parte da liderança. E na época, 50% da população. Eu acho que essa estatística de lá para cá cresceu mais. Eu diria que os líderes espirituais já ultrapassou 50% que era do mundo. Eu estou vendo lá em Lambari. Cada 10 pastores, pelo menos 5 já passou por um casamento, está no segundo casamento. Ou seja, não devia nem ser pastor. Perdeu a qualificação, esposo de uma só mulher. A questão espiritual tem que começar a ser desenvolvida no lar, na família, no casamento. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Note que várias coisas aqui são aplicáveis a começar na base em casa. 4. Que governa bem a própria casa. Olha só, a qualificação começa onde? Na casa. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E aqui, eu acho que o perigo maior do nosso momento é criando os filhos sob disciplina. Por quê? Porque está se dando uma liberdade para os filhos que está indo além. As decisões ficam para eles. Ah, ele já está grandinho, já está adolescente. Ele já sabe o que quer da vida. Ele tem suas escolhas, tem suas preferências, tem suas vontades. E os pais se submetem a uma criança. Os pais se submetem a uma criança. E moldam o lar baseado na vontade da criança. Esse é o grande problema na maior parte das famílias evangélicas. Não estou pensando nem lá fora. Pela fora a coisa já era. Então, daí passam-se alguns anos, aquela criança fica adulta. E não segue os caminhos de Deus. Daí, eu vou naquelas famosas reuniões de oração daquelas senhorinhas, como já fui centenas de vezes, é sempre a mesma oração. Eu não sei o que aconteceu, o que será que eu errei? Os meus filhos estão longe de Deus.
ainda mais numa época onde nós queremos terceirizar as coisas. E crente tem mania de querer terceirizar os filhos na igreja. A igreja ensina, educar são os pais que educam. E aí que é a questão. Aonde que eu falhei? Atenção, meus irmãos. Atenção. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Com todo respeito, é que você tem que manter o seu papel de amor, sem ceder. Sem ceder. Eu amo meus filhos. E a Renata está aqui. Os meus filhos, eu controlava só com o olho. Se eu não gostasse de alguma coisa, só batia o olho, já murchava. Nunca espanquei filho nenhum. Autoridade, com respeito. Hoje eu vejo cada resposta atravessada de filho, papai e mãe, que são absurdos. Então, meus irmãos, autoridade exclusiva a Cristo, a começar em casa. Esse é o ponto. Versículo 5. Interessante, né, Davi? Quando está falando de um grande problema ali em Colossos, questão espiritual, filosofias, e aí, destacando a importância do lar, né? Quando Paulo vai falar de coisas práticas, ele começa na família. Começa na casa, exatamente. Então, aonde que está o segredo de uma igreja forte? Um lar forte. Onde Cristo é exclusivo na casa, no casamento. Aí que começa. Aí é a base, é a raiz de tudo. E interessante também quando o ensino do mundo, quando vai se contrapor um ponto, começa um estudo todo elaborado de uma outra filosofia para tentar combater a outra. Isso. Mas a singeleza, a simplicidade, né, do evangelho, não, está lá no seio familiar. Né? Interessante, eu estava assistindo um filme ontem, apareceu uma cena que me marcou com esse sentido. O menino, o filho, ficava trancado no quarto e quando os pais chegavam se escondia debaixo da cama. Adolescentinho, 14 anos. E a mãe, professora universitária, já com a cabeça, não estamos falando de um filme cristão, mas estamos falando da influência secular. Ele precisa de um tempo. Não mexe com ele não. Vamos conversar. Mas ele está debaixo da cama. Então, a gente faz daqui e escuta de lá. O pai, sem menor entendimento das coisas de Deus, pega, alcança a perna do moleque, arrasta para fora, o moleque faz toda aquela cena, ele segura o menino firme, os braços sem agredir, sem nada. Minutos depois de uma simples conversa, o menino já está no quintal brincando com o cachorro. Essa é a psicologia moderna. A professora universitária queria tratar o filho com a psicologia moderna. E o filho dominando os pais. E a mãe ficando dentro do quarto a semana inteira porque o filho não estava debaixo da cama. Essas são as situações
E um mundo fora de controle. Daí o que vai se esperar de tal criança, a hora que pegar os 18 anos? 14, mais 4 anos. Problema. Problema. E é o que nós vamos ver daqui a poucos anos, onde essa geração de adolescentes vão ser os homens. E o Brasil vai ficar na banca. Na nossa época a gente ainda chamava senhor e senhora. Hoje é você. Nossa, eu acho. A exclusividade do Senhor Jesus começa em casa, no casamento. Sim? Muito bem. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Uns anos atrás, quando eu já estava aqui em Jundiaí, a igreja de Atibaia, com 250 membros, precisava de mais pessoas para o presbitério. Pegou essa lista e foram verificar os membros da igreja que tinham a qualificação para serem observados ao presbitério. Não teve nenhum. Vocês acreditam nisso? 250 membros. Não teve nenhum que preenchia essa listinha que acabamos de ler. Uma igreja. Não é lá fora, não. Uma igreja. Então, essa questão é muito séria que nós estamos conversando hoje. Muito importante. Porque o grande problema da igreja é que as pessoas medem os padrões por baixo, pelo mundo, pelo filosofismo mundano pagão. Aí vai ficando esse padrão que nós encontramos, de crentes antigos, com filhos criados na igreja desse berço, e está tudo desastroso. Porque mede por baixo, não mede por cima, por esse padrão. Então Cristo não está tendo exclusividade nesses lares. Essa é a realidade. Muito bem. Algo está extremamente errado nos lares de hoje. Há mais lares desfeitos do que em qualquer outra época que nós temos conhecimento. Você tem alguma? Não tenho. Eu nunca vi a situação pior do que está hoje. Aonde as mães, mais de 50% das mães, trabalham fora, terceirizando a criação dos filhos para creches, babás, internet, o Estado e etc. Lembrando que as mulheres têm que prestar contas a Deus de como foram mães. E não como que foi uma profissional, como mãe. Prestar conta para Deus, não é para mim não. Mas está mais fácil terceirizar. Essa é a realidade. Porque não está se levando a sério o ensinamento do Senhor, da exclusividade dele no seu lar, no seu casamento, no seu papel dentro do casamento. Davi, em Provérbios, diz que a mulher virtuosa ela é encontrada onde? No lar. Não é fora. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia, ela tem a sua performance no lar. Exatamente. Mulheres, estão me ouvindo? Meninas, estão me ouvindo? Mais uns anos as meninas serão mulheres. Homens. E às vezes a questão, agora
argumento é a questão financeira. Né? Verdade. E Normalmente esse argumento. só que colocando na ponta do lápis, tem muitas mulheres que pagam para trabalhar. Sim. Não mesmo, né? Elas ganham R$2.000 e pagam 1.500 para ou uma creche, uma escola, ou né, transporte, não sei o que, trocou figurinha. E aí tem jornada dupla. Quando não for tripla, né? Exato. Quando não for tripla. E aí gera toda uma consequência. Lá em Minas eu vejo, tem gente que tem 3 empregos. Eu posso testemunhar o que Opa. aconteceu comigo? Por favor. Quando nós tínhamos as 2 meninas, né, a Letícia e a Larissa, eram crianças, 1 ano, 2 anos, né, a diferença é pouco entre as duas. E a Noêmia trabalhava numa estatal, ali próximo da Avenida Paulista, eu trabalhava em outra estatal. Nós saímos de casa cedo, deixamos as duas filhas na creche o dia todo. E com qual perspectiva? Perspectiva financeira, perspectiva de construir um pé de meia, um patrimônio, etc. Só que era até uma creche evangélica, né? Só que ninguém cuida melhor do que a mãe. Ninguém. As duas viviam doentes. De quando em vez tínhamos que levar para o hospital. De quando em vez tínhamos que levar para o hospital. Por quê? Fazia chuva, frio, sol, calor. Tinha que sair cedo, de segunda a sexta, para deixar elas na creche o dia todo e os dois trabalhando. Até que nós caímos em si. E aí eu falei assim, vamos fazer algumas economias, né? Vamos deixar um só trabalhando. E olha, nunca mais as meninas tiveram problema de saúde. Nunca mais. Do que estava acontecendo, nunca mais. E elas foram criadas com a mãe. O caçula foi criado com a mãe. Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque ninguém cuida melhor do que a mãe. Então tem muitos casais que, por conta desse argumento financeiro, né, e às vezes é trocar 6 por meia dúzia. Às vezes até prejuízo, porque assim, tem muitas questões envolvidas quando a mulher sai de casa. O homem, quando sai de casa, a roupa do homem é simples, não é? Para a mulher, não. Se dependendo do cargo que ela exerce, ela tem que investir em maquiagem, que não é barato, em roupa, em sapatos. Bolsa. Então assim, quando vai ver, gastou todo o dinheiro, né? Além do estresse, trânsito, né? Dependendo do contexto, né? Já chega em casa cansado, né? Não dá atenção. Aí tem uma série de consequências e aí a gente fica admirado por conta de um número grande, muito grande, de divórcios, de separação. Lógico que não é só essa causa, mas é uma causa importante a ser considerada. E aí quando a gente olha na Bíblia, vai dizer, Exatamente. Eu também queria falar um pouquinho. Eu, assim, na minha situação foi um pouquinho diferente, né? Eu fiquei sozinha com as meninas, né? O pai foi embora e eu fui obrigada a deixar a creche, né? Então as meninas foram para a creche cedo. A Gabi foi com 5 meses e a Carol foi com 1 ano e 9 meses para a creche. Então a Carol teve mais contato comigo do que a Gabi. Então a Carol é um pouco diferente. Eu sinto nisso. E hoje eu vejo a Maria Fernanda, a Gabi quase não trabalha fora, né? Trabalha, mas faz bico assim, né? Eu gosto, porque eu não tive esse tempo. Então eu falo assim, nossa, que bom que a Gabi tem a neném em casa com ela, né? Então às vezes a neném vem em casa, você vê assim, é como se eu vejo a Gabi pequena
E se eu pudesse, eu dava tudo pra ela, porque, tipo assim, é diferente o cuidado. E ela não fica quase doente. Eu falo, nossa, a Gabi vivia doente. E essa menina é tão, assim, saudável, né? Forte, né? Assim, porque tá com a mãe, né? Você vê a diferença? É esperta. É diferente. Então, assim, você vê a diferença. Então, assim, é agradecer a Deus mesmo, porque é isso que o Davi falou, né? O filho, o certo é a mãe cuidar do filho mesmo em casa. Porque quando a gente não teve esse contato, é como se a gente falhou, sabe? Ainda bem que elas hoje estão adultas, né? Estão cada uma seguindo, né, a palavra de Deus, né? Assim, Deus ainda foi generoso, né? Não deixou essas meninas se perder, né? E assim, eu agradeço muito a Deus, porque assim foram criadas na creche. O meu filho Júnior também foi pra creche. Tem um pai, mas a situação nossa sempre foi meio difícil, né? Então, para mim trabalhar, eu tive que deixar na creche. Mas assim como ele era também uma criança que teve um pouco de alergia, criança, eu tinha que ir todo dia na creche. Então, eu tava lá na creche de 2 vezes por semana, duas vezes por dia. Pra dar banho, a mamãe tava na creche, como ele tinha alergia, eu ia na creche. Então isso ajudou também, eu sempre tive aquele, né? Mas é isso aí, é só Deus. Você vai ver só mais uma participação? Lógico, existem casos excepcionais, como falou, a experiência que teve, né? E também assim, esse ensinamento não é para condenar ninguém que não teve essa condição ou não teve esse entendimento. Afinal de contas, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas é uma orientação para quem, os mais jovens, né? Orientar, né? As futuras famílias. Né? E outra questão, estão trocando hoje filhos por pets. E não tão muitos casais evangélicos, né? Nós estamos falando da nossa. Não estamos falando de fora, como o pastor bem colocou. De fora está perdido mesmo. Mas, dentro da igreja, nós vemos que muitos casais não querem mais ter filhos. Prefere ter um cachorrinho, prefere ter um gatinho, do que ter filhos. Né? E com isso, tem um impacto a médio e longo prazo também. Então, por exemplo, os muçulmanos são diferentes. Eles têm, em média, 5 filhos, cada família. Então, eles já estão povoando, já é até irreversível, o domínio islâmico na Europa. Porque enquanto os cristãos europeus não querem ter filhos, e isso já está chegando no Brasil também, os muçulmanos estão tendo filhos e mais filhos, e criando os filhos, e sob disciplina, né, islâmica. Não tem essa. Essa questão, por exemplo, da falta de intencionalidade e terceirização que tem prejudicado. Porque muitos pais também não assumem seu papel. Então, por exemplo, o pai muçulmano, a primeira coisa que compra para o filho, sabe o que é? Um tapete. Tapetinho. Para ajoelhar com o rosto no chão. Um tapete. Agora, pai evangélico, primeira coisa que compra para o filho? Celular. Não. Camisa de um time. Gente. Aí vai querer o quê? Que o filho seja o quê? Né? Inclusive, pastor, tem estudo secular mesmo, né? Dizendo que a democracia vai matar a própria democracia. Por quê? Democracia é o voto da maioria. Sim. No crescimento populacional lá na Europa, né, de maioria islâmica, quem que vai formar os próximos líderes? Quem que vai votar, né? Então, vai ser transformado, as leis vão ser transformadas por conta da maioria populacional de uma etnia ou outra. Isso. Lembrando essa questão dos times, aí você vai entender, principalmente os garotos mais de rua, né? O padrão, o alto padrão deles é padrão Ronaldinho, Ronaldo, Sócrates, né?
neto, é uma beleza. Não, isso é da antiga. É Cristiano Ronaldo, Messi. Mas tá piorando. Consegue piorar nisso. Beatriz ia falar alguma coisa? Na verdade, é uma pergunta que a Manuela fez logo no começo pro Darlan, e aí ela ficou com vergonha de perguntar. A hora que o senhor falou sobre submissão, ela perguntou o que é ser submissa ao marido. Gostaria que o senhor explicasse. Isso. Muito bem. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou tudo. Por último, o homem. Ou seja, ele criou todo o ambiente para o homem. Cria o homem, coloca o homem lá, para o quê? Refletir a imagem de Deus nesse mundo. Então, o homem tem uma missão: refletir a imagem de Deus no mundo. Nós vamos chegar ali, viu? A resposta. 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí, um casal, uma família. Então, essa missão é de quem? Da família, do casal. 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Deus criou homem e mulher, uma família, para representar Deus na terra. Que é os muçulmanos com uma fé errada, mas é isso que eles estão fazendo. Se o homem tivesse realizado essa ordem de Deus, não precisava ter departamento de missões, porque iam se casando, se espalhando sobre a terra, levando o temor de Deus, levando ensinamento para os filhos, e os filhos iam transmitindo para os seus filhos, e o mundo ia ser todo representado na terra a imagem e semelhança de Deus. Refletir, representar. Enchei a terra, reproduzindo. A mulher, dentro desse papel, ela é uma auxiliadora idônea. Está lá no capítulo 2, deixa eu ver aqui, versículo 18, acho. Isso. 2:18. Gênesis 2:18. Então, o homem foi criado, aí depois Deus cria a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa auxiliadora idônea é uma auxiliadora idônea no quê? Na missão de refletir, representar e reproduzir. O marido tem é o cabeça dessa missão. E a mulher é a auxiliadora idônea. Lembrando que idoneidade é alguém igual. Não é alguém inferior, como o feminismo ensina. É alguém igual. Mas o cabeça espiritual é o homem. É ele que responde, a ordem foi dada a ele. A mulher, nesse papel conjugal de servir a Deus, ela é auxiliadora idônea. E auxiliadora não é alguém menor. Quando a Bíblia fala assim, Deus é nosso auxílio, é a mesma palavra no hebraico para auxiliadora. Se Deus é nosso auxílio, Ele é nosso servo, nosso empregado.
Não. Então a mulher não é serva empregada do homem. Ela é auxiliadora, idônea, igual, na missão de refletir, reproduzir e representar Deus nessa terra, nesse mundo. Essa missão começou lá e está valendo até hoje. Como as pessoas não cumprem esse papel, a coisa desanda da maneira que está desandando tudo. Então, submissão é alguém submissão, na mesma missão. É a mulher que está na mesma missão do marido. Por isso, o marido tem que ser crente, alguém que serve a Deus, para ela ser submissa. Tem pessoas Pra que servir. entendem que submissão é você receber ordem do marido, né? Uma vez a gente estava com a Gilda em casa, lembra? Não sei, surgiu alguma coisa de submissão, ela ficou meio assim, sabe? Porque eles acham que é você ser comandado. Isso, mas esse é o Abaixo. ensino secular. É, Tá entendendo? Você pode ver que os filmes aí desprezam o papel, principalmente o papel masculino, nessa questão sacerdotal, que é uma questão espiritual. Não é uma questão do mundo, não é uma questão secular, é uma questão espiritual, que começa em casa, no relacionamento conjugal. Só uma consideração também, é que assim, a anatomia, ou seja, a questão da onde que a mulher foi formada. Ela foi formada da onde? Da Da costela. costela. Vou parar para pensar por que foi formada na costela. Não foi formada na cabeça. Porque a mulher não domine sobre o homem. E não foi formada do pé. Para que o homem pise na mulher. Foi formada do lado. Para que serve a costela? Qual é a função da costela? Eu No pensei funciona. nos órgãos vitais. É uma questão. Sim. Quando os médicos vão fazer uma cirurgia no coração, o que eles fazem? serra. Serra, Ou serra ou abre, né? Para poder ter acesso aonde? coração. Cirurgia. No coração. Os órgãos vitais e o coração. Então a mulher também tem essa função de proteger o coração do homem. Então é interessante essa, né? E a cirurgia não precisou nem de anestesia. E qual foi a expressão que Adão diz, né, para Deus, né? A declaração de amor que ele faz. É osso dos meus ossos. Ossos dos ossos. Então, quando isso é ajustado no padrão bíblico, há harmonia no lar. Interessante. Qual é o maior desejo, qual é a fome, entre aspas, de todo homem? Ser respeitado. Ser honrado. Há sociedades milenares que trabalham com essa questão de honra. Os japoneses, por exemplo, quando eles perdem a honra, o que eles fazem? Harakiri. Harakiri. Pega um punhal. Nossa. Então, quando a mulher descobre isso, ela tem tudo. Tem tudo. Quando ela honra o marido, ela tem tudo. E qual é a sede da mulher? O que a mulher mais precisa? Amor. Ser protegida, ser cuidada. Por isso que Efésios fala para o marido amar e a mulher respeitar o marido. Interessante, a Bíblia não diz para que a mulher ame o marido. Detalhe. Diz para o marido que fazer o quê? Amar a esposa. Mas fala para a esposa fazer o que com o marido? Honrar. Está aí. Está aí a resposta. Se as famílias entenderem, se os casais entenderem isso, a coisa vai bem.
Então, submissão, foi perguntado, né? Essa questão é como se fosse um exemplo, né? Andar de moto. Quando existe duas pessoas na moto, um casal na moto, um vai na frente e outro vai atrás. Eles estão no mesmo caminho, na mesma visão, no mesmo veículo. Certo? Agora, o que acontece quando na curva um resolve ir para o outro lado? Desequilibra. Desequilibra. Eu desaprendi. Não, Tem que andar bem bem. o Enzo vai lembrar disso sempre agora. Ele fica E a coladinho. Eva também. Então, se vai virar, o que está atrás está junto. E a missão é estar na mesma missão, no mesmo caminho, no mesmo propósito. Né? Então, Tem que ir pra igreja. mas quem está no volante? É o que está atrás? Não, tá na frente. Então imagina que está atrás fica comandando sem ter a visão da frente. Mas ele segue um padrão. Eu vou pôr a Eva pra dirigir agora na frente. É? Aí não pode. Ele não deixa. Não, é o homem que tem que dirigir. Deu para entender? Entendeu? Então, a hora que você crescer mais um pouquinho, aliás, bastantinho, a hora que for procurar um namorado, vai ter que ser um namorado muito crente, viu? Muito na igreja. Não quer namorado? Agora você não quer. É cedo, né? Acabar meu dia todo. Muito bem, mas isso, toda essa orientação que foi dada a Adão e Eva, foi antes do pecado. O pecado entrou no mundo. E os nossos desejos ficaram contaminados pelo pecado. Nossos anseios, nossos planos. A carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. E aí, eu vou transmitir uma opinião minha sobre o texto. Tá? Opinião minha. Não é da maioria dos teólogos, tá? Capítulo 3. 3. Deixa aqui. Está aqui, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobre nós os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás a luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa é a possível tradução desse texto, que a maioria concorda. Mas só que tem uma outra possível tradução desse texto. O seu desejo será contra o teu marido. Porque entrou o pecado. A mulher não vai querer ser auxiliadora idônea. Porque auxiliadora idônea é um papel espiritual. Ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. E normalmente quando dá problema na vida conjugal, é porque o anseio da mulher é carnal. E ela não quer ser submissa. Ah, eu quero, não vejo a hora de casar para ser submissa ao meu marido. Tá aí. Por isso que tem que ser muito crente, viu? É uma questão espiritual. Então, eu preferencialmente, eu prefiro a segunda interpretação. O desejo será contra o seu marido. Porque em 40 e poucos anos de igreja, a maior parte dos problemas conjugais não é porque a mulher se submete ao marido, ele vai te governar, o teu desejo será para ele. Não é isso que eu tenho visto, não. É exatamente o contrário, o seu desejo será contra. Então, atenção, quando o teu desejo estiver contra o seu marido, é que você está precisando orar mais, depender mais de Deus, porque é uma questão espiritual. Tá? É uma missão espiritual, onde o marido é o sacerdote. Agora, maridos, tem que ser o sacerdote, né?
a não ser o sacerdote, é fácil. Como o professor Ari fala, né? Ele tem certeza que quem criou o movimento feminista foi um homem, não foi uma mulher. Que é cômodo, passa tudo para... Ah, você quer ser igual? Quer fazer a mesma coisa que eu faço? Pode fazer. Faz, Né? eu fico Faz o meu ligado. lugar. Faz. É, Depois você vai essa é a receber real a conta. situação. Eu também. Depois desse comentário que eu vou fazer, se me permite, nós vamos fazer um intervalo, tá? Ah, tá. E depois. Mas tá tão bom que o tempo passa, né? Assim, é bom quando isso acontece, né? Mas você vê que o texto está dizendo o seguinte, que é a consequência da queda. Então, as dores de parto multiplicarei. Não é que não tinha, que se está multiplicando porque havia, mas se tornou mais dolorido, mais sofrido, né? E também, dentro do mesmo contexto de punição contra o pecado, é que o desejo da mulher, né? Olha lá, o teu desejo será para o teu marido. Então, já se pressupõe que é uma situação contrária, que ela tem que, né? Olha, o seu desejo vai ter que ser para o seu marido. Porque Deus sabedor de que, pela queda, perderia essa questão espiritual, homem e mulher morreriam espiritualmente, então agora, todo desejo que não é espiritual é contrário à direção do marido. Interessante, né? Assim como para o homem teve a punição, que antes o trabalho era mais agradável. Agora, do suor do teu rosto, comerás o pão. Que a terra começaria, então, a produzir daninhas, né? Seria, em boa parte, infértil, né? Principalmente, né? Naquela região que é onde tudo começou. Então, tudo isso mostra que, quando se entende o princípio da palavra aplicado no casamento, e quando as famílias entendem isso e praticam isso, é bênção. Já está dentro do padrão de Deus. Amém. Vamos então fazer um intervalo, ok? 10 minutinhos, dá para a gente tomar um cafezinho, esticar as pernas e voltamos para o culto.